Paz e graça a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaria de saber como é que está chegando o som e a imagem. Se você puder dar um retorno para nós, ficamos agradecidos. Diante das circunstâncias que temos vivido esses últimos dias, desde o momento que o governador decretou o isolamento e o fechamento do comércio, temos visto uma correria muito grande por parte de toda a população. E as informações têm chegado pelas redes sociais, e algumas eu tenho acompanhado e tenho visto, e estudado o comportamento tanto da sociedade, mas dando uma atenção maior ao comportamento dos nossos irmãos, os crentes, os cristãos. Eu tenho visto algumas postagens que têm me levado a refletir e também chegar a fazer alguns comentários a respeito de tudo isso que está acontecendo. Então, como pastor de igreja, não posso me calar diante desse cenário que eu tenho visto e ouvido. Eu quero fazer um comentário sobre a questão de congregarmos. Então, muitos versículos têm sido colocados nos grupos. Eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que vocês têm visto, como vocês têm entendido, têm recebido essas informações. Eu gostaria de falar um pouco sobre a respeito de congregarmos. 1 Tessalonicenses 5, 21 diz: não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Outra tradução diz que não desprezeis as profecias, mas provai tudo e retende o que é bom. Então temos visto algumas pessoas colocando passagens bíblicas para adequar a essa situação a qual nós estamos vivendo. Mas a palavra, ela é clara. Nós devemos ver, devemos ouvir, jamais desprezar as profecias, as palavras que o Senhor tem deixado através das Escrituras, mas também se faz necessário que venhamos a examiná-las, as evidências, para que não possamos estar colocando um texto fora do contexto ou adequando aos acontecimentos a palavra ou a palavra aos acontecimentos atuais. Então precisamos ter sabedoria. E um dos versículos que tem circulado entre os nossos irmãos é Isaías, capítulo 26, e o versículo 20 que diz: vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação, pois és que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Então tenho visto muitos irmãos se manifestando a respeito desse isolamento e usando essa passagem bíblica. Mas a Bíblia é clara. Por isso que eu li o versículo anterior dizendo que nós devemos ler tudo e examinar. Veja como nós temos ouvido e interpretado certas situações que são manifestas nas redes sociais. E essa passagem ela é bem clara quando ela diz: vem, povo meu, e entra nas tuas casas. Então aqui está exclusivo para o povo de Deus. É um livramento exclusivo do povo de Deus que não se adequa a esse momento. Porque a ordem veio do governador e todos estão isolados. Não somente o povo cristão, o povo de Deus, mas toda a sociedade, o ímpio, a prostituta, o ladrão, então todos estão isolados. Então não tem como dizer que este versículo é um cumprimento da palavra do Senhor para este momento. Quando ele diz: entra nas tuas casas, então para se guardar, por quê?
porque virá o Senhor com a sua indignação. Então nós não vemos essa indignação de Deus contra a sociedade ou contra os ímpios. Nós temos uma pandemia onde o Senhor tem usado para chamar a atenção de todos nós, de toda a terra. Não resta dúvida que nós estávamos totalmente dispersos, vivendo conforme os nossos prazeres, os nossos deleites, de acordo com os nossos pensamentos. Não tínhamos tempo para pensar em Deus. E o Senhor é tão bom que usa uma situação dessa e faz com que venhamos a estar isolados nas nossas casas e pensarmos mais em Deus. Vejo pessoas que não falavam de Jesus, postando canções, citando versículos bíblicos, mostrando uma fé que parece ter, mas essa palavra de Isaías ainda não dá para se aplicar nesse momento, porque se a indignação do Senhor viesse, ela viria de fato para os ímpios, e não somente para os idosos, porque o vírus, coronavírus, está afetando mais aqueles que têm uma idade avançada. Então não vejo como indignação da parte do Senhor. E quando Deus sair do seu lugar, como diz a palavra, para castigar os moradores da terra, aqueles que praticam a iniquidade, então Deus não faz nada aleatório. Tudo que o Senhor faz tem uma direção. Deus não atira, como diz o ditado, uma bala perdida, não. Então vai ser, o agir de Deus vai ser direcionado. Então, por esse motivo, eu não associo essa passagem de Isaías a esse momento de isolamento ao qual nós estamos vivendo. Verdades paralelas divulgadas no meio cristão nesse tempo de pandemia. Então, temos visto algumas frases que isso tem me preocupado. Exemplo: igreja não é 4 paredes. Outra: nós somos igreja. Outra: igreja não chegou a hora, igreja, ou melhor, chegou a hora de voltar para casa. Outra: não preciso de igreja para adorar, posso adorar a Deus em casa. Outra: a igreja não tem nada a ver com o prédio, ela sobrevive ao prédio. Outra: a igreja tem que atuar lá fora. Então são verdades paralelas, não deixa de ter o seu ponto real, o seu ponto verdadeiro, mas também não podemos nos limitar a esse momento eufórico, onde muitos, de certa forma, pela sua falta de conhecimento, pela sua imaturidade espiritual, alguns têm entendido que não tem necessidade de existir uma igreja ou de se congregar. Então, essas frases, elas têm sido recitadas nesses dias. E este é o motivo de trazer essa reflexão, para que possamos dar o valor, o verdadeiro valor, aquilo que é do Senhor. Quero deixar bem claro, primeiramente, Deus acima de todas as coisas. Depois, segundo lugar, a família. Terceiro lugar, o trabalho, porque uma família desestruturada não tem como ter uma igreja sadia. Se nós não trabalharmos, não temos como sermos cooperadores da igreja. E coloco nessa sequência, depois de Deus, a família, o trabalho, a igreja, a congregação em si, o trabalho, o nosso envolvimento na obra do Senhor e outras coisas mais. Então a igreja, primeiramente, é espiritual e sem placa denominacional. Então quero deixar bem claro que igreja, como muitos têm falado, não é 4 paredes, mas de fato tem a sua importância. E eu quero dar ênfase a essa passagem de Mateus 16, 18, que Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, para que tudo que ligares nos céus, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então nós vemos aqui que a igreja é espiritual, sim,
Por isso que Jesus diz que ele mesmo ia edificar a sua igreja. Ele não falou que ia edificar a denominação X ou Y, mas sim uma igreja só. Que fique bem claro que, primeiramente, a igreja é espiritual. E quando ele diz que dá-vos-ei a chave do reino dos céus, não é uma chave terrena, mas uma autoridade vinda do alto, para que possamos assim realizar as obras que Jesus realizou como um servo seu. João 14, 23 diz: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Então estou deixando bem claro que o Senhor nos prometeu e já cumpriu, e está cumprindo. Se nós amamos a Ele, guardamos a sua palavra, Ele e o Pai, através da pessoa do seu Espírito, viria e já veio para nós e faz morada em nós. Então passamos a ser templo do Espírito, como bem disse o nosso irmão apóstolo Paulo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então Paulo deixa claro que nós somos santuário da morada de Deus. Somos templo do Espírito Santo do Senhor, e Ele de fato habita em nós. Jesus, com o diálogo com a mulher samaritana, no João 4,24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração, ela não está ligada a um lugar, mas sim a um novo coração que o Senhor nos concedeu. Em qualquer lugar que estivermos, e se o nosso coração está em Deus, se o meu espírito vive para o Senhor, assim eu posso adorar, seja na igreja, seja em casa, seja no ônibus, seja no trabalho, fazendo qualquer uma outra atividade, porque a minha adoração, ela é em espírito, e também ela é verdadeira, por causa da presença do Senhor e da obra que Ele realizou no nosso coração. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: o Senhor mesmo descerá do céu, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a igreja, ela é espiritual, sim. Então, o Senhor virá buscar a sua igreja. Não vai vir buscar uma placa denominacional. Não vai vir buscar título nem rótulo. Mas sim um povo verdadeiro. Um povo lavado pelo seu sangue. Um povo santificado pelo seu Espírito. Um povo que tem o seu selo, que tem a sua presença. Um povo marcado para que se torne, de fato, uma igreja forte, uma igreja que vai viver com o Senhor por toda a eternidade. Então o Senhor virá buscar essa igreja e não algo físico. Mas eu gostaria de dar ênfase à necessidade da igreja local. Devido a essa manifestação de muitos, essa euforia, e me preocupa a imaturidade de alguns, acredito que algumas pessoas vão ser afetadas por algumas frases que são ditas e não têm estrutura suficiente para dar o valor à igreja local. E eu quero dar essa ênfase, neste momento, ao valor que tem a igreja física. A igreja física, visível e local, é a ferramenta usada por Deus para edificar a igreja espiritual. Irmãos, nós temos um corpo, o qual faz com que esse corpo nos dê essa condição de estarmos sobre essa terra. Temos um corpo físico,
E através desse corpo físico que nós temos, que nós nos movemos, é que somos instrumento para buscar a presença de Deus, buscar as coisas do alto, as coisas de cima. E a igreja, o templo em si, tem este valor, para que assim quando nós estamos congregados, estamos juntos, possamos aprender uns com os outros. Como nos reunimos na igreja, é para adorar a Deus, é para engrandecer ao Senhor, ouvir a sua palavra, para clamarmos como povo de Deus. E tudo isso tem o seu valor. Imagine você se não houvesse a igreja física, onde que nós iríamos crescer espiritualmente. Então é importante que nós não nos deixemos levar por alguns que têm, de certa forma, procurado tirar o valor da igreja local. Te faço uma pergunta: qual a razão da existência do pastor e do mestre, se não houvesse ovelhas e discípulos? Não existe a razão de ser do pastor ou daquele que vai ensinar a palavra de Deus, se não houver aqueles que hão de receber, hão de ouvir e de aprender. E onde isso se dá? Na casa? Na rua? Pode até ser. Mas o normal é que tenhamos um lugar onde nós somos edificados, um lugar onde nós nos reunimos para aprender mais da palavra de Deus. Então a razão de existir pastor, evangelistas, pregadores, é porque tem pessoas que Deus precisa alcançar, precisa instruir, precisa edificar. Te faço mais uma outra pergunta: para que as sinagogas foram criadas? Não foram para ensinar a lei? Assim também as igrejas. Estamos aqui para instruir uns aos outros. Acreditamos que Deus tem capacitado homens e mulheres, tem dado uma graça especial, tem dado os dons espirituais, para que essas pessoas sejam capazes de ensinar a outros que estão se convertendo, outros que precisam de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. É bem verdade que o Espírito Santo foi enviado, e Ele nos ensina, tudo que é verdadeiro, tudo que precisamos saber, mas Ele usa pessoas para isso. Ele fala com os homens, para que os homens possam transmitir a palavra do Senhor a outros homens. Somos como os profetas do Senhor, que usamos a sua palavra para assim divulgar a sua verdade, o seu poder, a sua unção e a sua graça. Que casa suporta e acomoda 100 pessoas? Ou 500 pessoas? Que residência suportaria 1000 pessoas ou 2000 pessoas? Temos igreja aí que cabe 6.000 pessoas. E aonde iria se reunir? Qual seria o tamanho dessa casa se não houvesse uma igreja local? Quando eu digo uma igreja local, não especificamente um lugar tradicional, como nós conhecemos, mas um lugar, poderia ser até o ar livre, onde nós pudéssemos nos reunir para sermos edificados como povo de Deus. Então a razão de ser da igreja local é que se tenha um espaço onde se acomode milhares de pessoas, para que essas informações do reino de Deus cheguem até elas. Como reunir 4.000 pessoas num tempo de chuva, num tempo de sol? Então simplesmente é um local onde nós nos reunimos como povo de Deus para sermos instruídos e adorarmos ao Todo-Poderoso. Te faço mais uma pergunta: de onde surgiram os pastores? Ou melhor, de onde surgiriam os pastores, os missionários, os levitas, os evangelistas, pessoas capazes para realizar a obra de Deus, se não fosse por intermédio da
igreja. Como se levantariam os profetas? Como que Deus usaria para mostrar a sua vontade, para ensinar ao povo, se não fosse a congregação, se não fosse a igreja local? Quem ia saber se Deus de fato estava levantando um ou outro, se não houvesse essa congregação, como é nosso costume assim, nos reunirmos? Então o problema da igreja não está no lugar, e sim no coração de seus líderes e de seus liderados. Vou repetir. O problema da igreja, a igreja local, essa igreja física, ela não está nas quatro paredes ou nos objetos que assim a constituem, mas o problema está no coração de seus líderes e dos seus liderados. São coisas inanimadas, são paredes, mas o que há de errado com a igreja vem do coração dos homens. Então, se a igreja hoje tem problema, então esse problema está com o próprio homem. Nós precisamos ter esse entendimento, para que possamos sermos pessoas maduras, porque a igreja física, ela representa, de certa forma, aos olhos dos homens, que estão perambulando, que estão andando para lá e para cá, identificam a placa, e ali eles associam que ali seria um lugar de oração, um lugar da verdade, um lugar de pessoas santas, que muitas vezes isso não acontece. Então fica claro que a igreja, seu problema não está no lugar, mas sim nas pessoas que as constituem. Mateus 21:13 diz, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então, desde aquele tempo, quando Jesus estava ainda andando sobre essa terra, e ele ia ao templo, ele ia às sinagogas, exatamente representando a igreja local de hoje, para que assim pudesse ensinar, instruir as pessoas, instruir os discípulos e toda a população. Então ele deixou bem claro quando chegou diante do templo, onde estavam fazendo coisas indevidas, e ele diz, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele estava falando de um lugar fixo, ele estava falando de um lugar construído de pedras, para nós hoje, de tijolos. Então não é um outro lugar. E aqui de fato tem que ser uma casa de oração. Esse respeito, esse temor tem que haver em todos nós, que a igreja existe com esse propósito, para que juntos possamos adorar a Deus, possamos orar ao Senhor, buscar o socorro espiritual. Já pensou uma pessoa que está possessa de demônio, e não existe uma igreja aberta, não existe algo que identifique este lugar onde se possa buscar um socorro espiritual? Para onde essas pessoas correrão? De onde buscarão o socorro, se não for na igreja? Então Jesus falou com clareza que a casa dele é uma casa de oração. Mas como eu falei antes, o problema não estava no templo, mas quem estava lá dentro do templo. Hoje também, o problema não é uma igreja local, mas seus líderes e seus liderados. Como Jesus diz, é essa casa de oração, mas vós estão fazendo dela um covil de ladrões. Então havia uma exploração comercial na casa de Deus. E a igreja local, ela não foi feita para isso. A igreja é um lugar de oração, é um lugar de comunhão, um lugar de santificação, de adoração ao Senhor. É um lugar de aprendizagem, de crescimento espiritual. É aqui na igreja, nessa comunhão, que nós somos edificados como corpo de Cristo. Então a igreja em si, ela é saudável,
Mas o problema são os homens que esquecem dessa realidade. Eu louvo ao Senhor, de certa forma, por tudo isso que nós estamos passando, por esse susto, por esse medo de morte, através do coronavírus, onde muitos assim têm se achegado a Deus, ainda que seja por medo. Eu não lembro, desde o tempo da minha existência, que Deus foi tão adorado, foi tão desejado, foi tão buscado como nos últimos dias. Eu nunca vi na minha história um condomínio todo, vários prédios, parar em certo momento para louvar ao Senhor. Mas por que que isso aconteceu? Eu te pergunto, por que que não fizeram isso antes? Se tornaram verdadeiros adoradores de um dia para o outro? Ou o medo levou a buscar a Deus, levou a adorar ao Senhor? Que possamos refletir como está a nossa vida espiritual. Então é importante que nós possamos dar um verdadeiro valor à congregação. Deuteronômio 4:10 diz: o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para que me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Está claro, o Senhor disse para Moisés, a ordem veio de Deus, ali no Monte Sinai, ou Monte Horebe. Moisés, ajunta-me esse povo, para que possa ouvir as minhas palavras, e venham a aprender. Então está claro que é uma ordem de Deus à congregação, que o povo se ajunte, para que assim possa aprender, possa ouvir a palavra de Deus, e ouvindo, possa assim ensinar aos seus filhos, aos seus netos, e assim sucessivamente. Então a ordem veio do Senhor, falando para Moisés, para que o povo pudesse estar congregado, que ele ia falar com eles. Salmo 50, versículo 5, diz: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifício. Então está claro, congregai os meus santos. Congregar, se ajuntar, é se reunir, um povo, em comum acordo, com o propósito de adorar a Deus, de engrandecer ao Senhor. Então a ordem é clara: congregai os meus santos. Então nós que somos santos do Senhor, somos o povo de Deus, a ordem é que nós devemos estar congregados. E isso vai se dar onde? Se não for numa igreja local. Como que eu vou congregar dentro de casa? A não ser que seja com a minha própria família, que não é uma congregação, porque isso já é natural no nosso dia a dia. Estamos ali para nos abrigarmos, nos alimentarmos, descansarmos, podemos até adorar, mas a maior parte do tempo que passamos em casa, com certeza, não é adorando, não é honrando, não é louvando, não é lendo a palavra de Deus, nem se consagrando, por causa dos nossos afazeres. Eu vou te dar mais um versículo, que está em Joel, capítulo 2, versículo 16, que diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Então, mais uma confirmação segundo as Escrituras: congregai o povo. Então, Joel assim abriu a sua boca, pelo Espírito de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para se humilhar diante do Senhor, pedindo para que todos assim viessem a congregar, não somente os adultos, mas as crianças, os jovens, até mesmo os bebês, aqueles que ainda estavam mamando. Então, ajuntai todos, para que assim vocês sejam santificados, sejam consagrados ao Senhor, se arrependam dos seus pecados, das suas faltas, para que assim a verdade de Deus possa entrar no coração
de todos. Então está claro, congregai o povo, santificai a congregação. Como que eu vou fazer isso se você está na sua casa? Se o outro irmão está na sua casa? Se cada um está no seu devido lugar? Então não vai haver congregação. Não tem como passar as informações, as instruções necessárias que Deus assim levanta pessoas para edificar a sua igreja. E a segunda parte do versículo diz: saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Interessante. Enquanto muitos estão dizendo, fique em casa, vão para casa, se isole em casa, eu poderia também usar esse versículo, como ele diz, para que você saia um noivo do seu aposento, saia a noiva da sua casa, saia todo mundo dos seus confortos, todo mundo dos seus lares, e venham congregar a todos. Então está claro, a palavra ela é verdadeira, por isso que nós temos que ouvir e entender. Temos que ouvir a palavra e julgar aquilo que nós estamos ouvindo, ter um entendimento correto. Te faço mais uma pergunta: qual o lugar mais propício para se arrepender de pecados? Em casa ou na igreja? Vou repetir: qual o lugar mais propício para que você se quebrante, se arrependa dos seus pecados e tenha uma vida mudada? Em casa ou na igreja? Eu acredito ser na igreja. Eu acredito ser no lugar onde nós estamos congregados. Porque aqui, quando nós nos reunimos, a presença do Senhor se fará real. Quando nós estamos juntos, adorando a Deus, o Espírito do Senhor se manifesta de uma maneira gloriosa. É aqui que nós vamos ouvir uma palavra de repreensão, uma palavra de admoestação, uma palavra de amor, de consolo. É aqui que a palavra viva, a palavra que é luz, vai falar aos nossos corações, e o Senhor vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então eu acredito que o lugar mais propício para a mudança do caráter, para a mudança do coração de um homem, é na igreja. Em casa também isso pode acontecer, mas o lugar adequado é onde Deus se faz presente para mudar o coração do homem. Eu receio que quanto mais tempo ficarmos em isolamento, sem congregar, mais fracos espiritualmente nos tornaremos. Eu, particularmente, receio por isso. Quanto mais tempo ficarmos em casa, sem congregar, meu receio é que os mornos se tornem frios. Por isso que eu me preocupei, estou me preocupando em trazer essa palavra, para darmos o verdadeiro valor ao templo, porque tem muitos que se aproveitam dessa situação para trazer seus pensamentos, defender seus ideais, mas está claro pela palavra de Deus que nós devemos congregar. Eu não sei até que ponto você na sua casa tem orado, quanto tempo você tem lido a palavra do Senhor. Durante esse período de isolamento, você tem mais estado na presença de Deus ou na presença do celular? Então por aí nós vamos vendo que o normal é que nós vamos nos acostumando e vamos nos esquecendo das coisas espirituais. É aqui na igreja, é quando estamos unidos, 2, 3, 4, em família, para buscarmos ao Senhor, é que somos edificados. Eu digo com toda a minha sinceridade que eu gostaria de estar errado, eu gostaria de estar equivocado se eu pensasse de uma outra maneira, se não fosse de uma outra maneira, melhor dizendo. Eu gostaria que todos em casa ficassem mais fortalecidos ainda, cheios da graça e do poder de Deus. Certamente não podemos generalizar. Tem pessoas que são espirituais, elas vão continuar sendo espirituais. Mas aquelas que não são, que precisam de uma ajuda, que precisam de uma mão amiga, que precisam de um conselho, que precisa ser edificado, como ficaria essas pessoas? Então é importante
que nós viemos a ter essa reflexão. Olhe você para a sua vida e você mesmo tem a resposta. Você está mais espiritual hoje do que há 15, 20 dias atrás? E se você continuar nesse mesmo ritmo de isolamento, sem congregar, você estará também espiritual daqui a 30 dias, daqui a 60 dias? Então já dá para nós fazermos um balanço de como seria o nosso comportamento daqui para frente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e este mal passe de uma vez por todas da nossa nação e de todo mundo, para que possamos assim voltar à igreja e estarmos juntos adorando, engrandecendo ao Senhor. Verdade é que a igreja começa por você e sua família e se amplia na congregação. Família problemática, igreja problemática. Família sadia, igreja sadia. Então valorize a sua família. Aproveite o tempo que você não tinha e o Senhor está te dando agora para rever alguns conceitos, para colocar a sua casa em ordem, para ajustar aquilo que estava fora de lugar. E principalmente no que diz respeito aos relacionamentos do homem com a mulher, dos filhos com os pais com os filhos e assim sucessivamente. Aproveite esse momento para que vocês estejam cheios do Espírito Santo, porque quando as portas das igrejas se abrirem, certamente a igreja será outra. Teremos uma igreja avivada, uma igreja fortalecida, uma igreja cheia da graça do Todo-Poderoso. Hebreus 10, 24 diz: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Onde que nós podemos considerar uns aos outros? Em casa? Onde nós podemos estimular uns aos outros no amor? Em casa? Onde podemos praticar as boas obras que o Senhor deixou assim para que pudéssemos andar nelas? Em casa? Por isso que ele diz: não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. É aqui que você vai me ensinar a ser mais crente. É aqui que eu vou te ensinar a ter um comportamento diferente. Juntos, ajudando uns aos outros, exortando uns aos outros, edificando uns aos outros. É assim que nós vamos sendo preparados para o arrebatamento. Então, eu preciso da sua presença. Você precisa da minha presença. Somos dependentes uns dos outros. Por isso, a necessidade da congregação, para que possamos crescer juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma manifestação especial do poder de Deus quando o seu povo está reunido. Eu não tenho dúvida de afirmar que é diferente quando eu, como homem, como adorador, estou na presença de Deus. E quando eu me uno a um povo que adora a Deus, a um povo que tem o Espírito Santo do Senhor, que tem a mesma doutrina, a presença do Senhor, ela se faz diferenciada. E assim a palavra diz que o corpo não é um membro, mas muitos. Então nós nos tornamos corpo de Cristo quando estamos reunidos num só corpo. Não tem como eu ser corpo, não tem como eu ser igreja, se cada um ficar na sua casa. Mas sim, a partir do momento que o braço está ligado ao corpo, a perna está ligada ao corpo, os olhos estão no corpo, as orelhas, e assim todos os outros membros, aí sim, nós passamos a ser corpo.
como diz a palavra, o corpo não é um membro, mas muitos. E ele se torna esse corpo de Cristo quando nós estamos juntos. Jesus falou: onde se acham 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Então, se você está só, o Senhor vai estar contigo, não resta dúvida. O Espírito habita dentro de você. Mas a partir do momento que eu me uno com mais 2, 3, 20, 100, 200 pessoas, em nome do Senhor, Ele diz que Ele se fará presente no nosso meio. Ele se moverá de uma maneira diferenciada nas nossas vidas. Assim aconteceu com aqueles 2 discípulos de Emaús. Quando eles iam falando de Jesus, o Senhor se apresentou e começou a falar com eles, porque eles estavam tratando das coisas do Senhor, confirmando a sua palavra. Se 2, somente 2, é o suficiente para o Senhor se fazer presente, imagine uma igreja repleta de pessoas. A glória, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus a se manifestar em nosso meio. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o próprio Jesus. Então, quando nós, como corpo de Cristo, como membros, estamos agregados, estamos congregados, então Ele se faz presente e Ele passa a ser o cabeça, Ele passa a ser aquele que direciona, aquele que vai edificar, aquele que vai se revelar, aquele que vai trabalhar aos nossos corações, porque Ele mesmo quem falou: eu edificarei a minha igreja. Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, revelação, língua, interpretação, faça-se tudo isso para edificação. Então a Bíblia é clara: quando vós vos reunis como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, cada um vai ser usado de uma maneira diferenciada. Então Deus levanta uns com uma unção para louvar, para adorar a Deus. Deus levanta um outro para ministrar a palavra. Deus levanta um outro para usar na oração, na intercessão. E assim sucessivamente. Então é quando nós estamos reunidos que este poder, que esses dons que são distribuídos à igreja, aos homens, ao seu povo, que são manifestos para ajudar uns aos outros, para o crescimento de um para com o outro, e com o objetivo maior de edificar a sua igreja. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então é quando estamos reunidos que o Espírito Santo do Senhor, Ele vai se manifestar, Ele vai usar um irmão, vai usar uma irmã, para que assim possa se revelar ao seu povo, e trazer esse crescimento, trazer essa edificação, quando assim estamos unidos no seu santo e precioso nome. Efésios 2, 21 diz: todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. É claro, todo edifício bem ajustado. Um edifício não é feito simplesmente de um apartamento. Um edifício ele é construído de vários apartamentos. Então são várias famílias reunidas que formam assim o corpo de Cristo. São várias famílias reunidas que traz o crescimento espiritual para a glória do Todo-Poderoso. Como ele diz, no qual também vós juntamente, todos reunidos, todos congregados, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então é quando nós estamos reunidos no nome do Senhor. Que não seja numa igreja de 4 paredes, que seja ao ar livre, que seja onde for. Mas se nós estivermos reunidos no nome do Senhor, Ele vai trazer essa edificação para que sejamos de fato morada, templo do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. A importância de estarmos juntos e o poder de Deus quando estamos congregados. Isso se vê claramente em 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 4. Diz que o rei Josafá, de repente, se levantou uma grande multidão contra ele e contra todo Judá. E ele começa a orar, começa a jejuar e chama o povo para clamar ao Senhor.
diz que Judá se ajuntou para pedir socorro. Não foi somente o rei Asa ou Josafá, não foi somente o profeta, não foi somente o sacerdote, mas todo o povo se ajuntou, todo o povo congregou para pedir socorro ao Todo-Poderoso. Será se esse não seria um momento onde também a igreja é para estar junta, clamando a Deus por um livramento, clamando a Deus para que afaste esse mal do nosso meio? Mas estamos dispersos, estamos nas nossas casas. E ele diz mais: de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então houve uma grande congregação. Então o povo se juntou no lugar físico para buscar a Deus. Então é importante o templo, é importante a congregação, é importante estarmos juntos para buscar ao Todo-Poderoso. Quero te dar só mais um exemplo, que está em Atos 4, versículo 24. Quando ali os apóstolos foram ameaçados para que não falasse mais em nome do Senhor Jesus. E diante daquela tão grande perseguição, eles foram até um lugar de oração, até uma casa, onde eles ali começaram a clamar ao Senhor, dizendo e clamando diante do Todo-Poderoso o que eles estavam passando, as ameaças que eles estavam ouvindo. E diz que ao ouvirem esses relatos, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram. Então os irmãos se ajuntaram num lugar, vamos chamar de igreja, num lugar físico, onde eles clamaram ao Senhor que viesse assim a fortalecê-los, dar ousadia para que eles não parassem de pregar a palavra, enquanto o Senhor viesse a estender a sua mão para manifestar sinais e maravilhas. E diz, naquele momento de congregação, quando eles estavam orando como igreja, como corpo de Cristo, diz que o Espírito Santo se moveu de tal forma que aquele lugar sofreu um terremoto e eles foram cheios do Espírito Santo. Olha a necessidade de juntos estarmos clamando a Deus. Vai chegar um tempo em que não precisaremos mais da igreja. De fato, vai chegar um momento onde essas quatro paredes, onde um lugar físico não vai ser mais importante, porque a palavra diz, Apocalipse 7:9, a visão que João teve: olhei, e eis que é uma grande multidão, e ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Quando estivermos com o Senhor, aí sim, não precisaremos mais do templo, não precisaremos mais deste lugar físico, porque mesmo lá nos céus, como diz, uma grande multidão, pessoas de todas as tribos, povos e nações para adorarmos ao Senhor. O que é que eles estavam fazendo lá? Estavam dispersos? Não. Eles estavam, e onde está, congregados na visão para adorar ao Senhor. E finalizo com Apocalipse, capítulo 21 e versículo 22, que diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Aí sim, quando nós não tivermos mais nessa terra, quando o nosso corpo for glorificado, quando estivermos eternamente com o Senhor, nós não vamos mais precisar de templo, porque o Senhor mesmo será o nosso templo. Ele mesmo iluminará os nossos corações. Mas enquanto aqui estivermos, o templo também tem o seu valor. Afinal de contas, nós somos homens, estamos num corpo físico, e devemos usar das coisas físicas que o Senhor dispõe, para que possamos, juntos, como igreja, lutar pelo seu reino, pela sua justiça, em primeiro lugar. Oremos, buscando ao Senhor essa paz, esse entendimento e essa verdade, para que nada venha nos tirar do nosso coração aquilo que Ele já nos tem concedido.
Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. E que o teu Espírito possa falar de uma maneira mais profunda, mais clara, para que nenhum dos nossos irmãos, aqueles que são neófitos na fé, aqueles que estão iniciando a sua vida espiritual, se deixe levar por qualquer frase, por qualquer entendimento distorcido, mas que o teu próprio Espírito possa ministrar ao nosso coração e colocar os verdadeiros valores daquilo que tem valor, a fim de que tudo que viemos a fazer, a pensar e a nos envolvermos, que seja para o louvor da tua glória. Não deixa, Pai, em momento algum que teu povo venha se dispersar, mas que possamos estar unidos em um só Espírito com o Senhor, e juntos, como igreja, podemos assim congregar, louvar e bendizer o teu santo nome, porque tu és a razão do nosso viver. Assim abençoa todo o teu povo, espalhados sobre toda a face da terra. A essa igreja local, os membros dessa igreja, que eles sejam fortalecidos em ti, e o Senhor possa assim falar com mais profundidade no coração de cada um, para que vejam a necessidade de estarmos congregados para engrandecer e exaltar o teu santo e precioso nome. Assim eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.